A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, 8 de agosto de 2024, capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Nós vamos dar agora continuidade ao diálogo de Jesus na Santa Ceia com os seus discípulos. Agora o ministério de Jesus fechou e o ministério de Jesus está ali para os seus discípulos. Jesus não está mais falando às multidões, Jesus agora está ensinando, trazendo princípios, trazendo o princípio da obediência, trazendo o caminho para que os discípulos continuassem a seguir. E também Jesus vai revelar que ele vai enviar o Paracletos, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, para estar com a sua igreja, com a sua noiva, aquele que os fortaleceria e estaria como intercessor, aleluia, pela sua igreja. Louvado seja Deus. Capítulo 14 é um versículo muito conhecido, que é o versículo 1 e o versículo 6. Nós vamos ler esses dois versículos que diz assim: não permitas que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não o teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos lugar. E quando me for e vos tiver preparado o lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Li até o verso 3, do verso 1 ao verso 3, e agora nós vamos ler o verso 6, que diz assim: assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Louvado seja Deus. Nesse capítulo aqui, Jesus está mostrando o caminho para eles continuarem a seguir. O caminho, que é o caminho da verdade. Jesus é o caminho. Então não existe outro caminho a não ser ele, irmãos. O resto é beco, vielas e atalhos. Jesus é o caminho. A Provérbios 16 diz assim, que há muitos caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas no final leva à morte. Então não adianta. O caminho para a vida eterna, o caminho para a salvação, para a libertação é Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Jesus aqui agora está trazendo para os seus discípulos para não se entristecer. Você vai ver que Jesus fala aqui no capítulo 13 que o coração dele estava turbado, né? Que ele estava com a alma dele ali turbada, entristecida. Mas na mesma hora ele fala: todavia seja feita a tua vontade, cumpra. Jesus veio para essa missão de cumprir. E aqui Jesus agora vai nos dizer para nós, para os discípulos e para nós também, que esse ensinamento abrange, alcança nós nesse momento. Ele diz: não permitas. Então não permita que o seu coração fique turbado. Não permita que o seu coração se preocupe. Credes em Deus. Irmãos, o que acontece atualmente hoje, essa insatisfação em meio a nós cristãos, essa insatisfação em meio a muitos crentes, há pessoas insatisfeitas, com muita insatisfação. Por quê? Porque esse sentimento nos traz ocultos dentro de nós, escondido dentro de nós, o desejo que nós temos de desprazer, muitas vezes é porque a fé não está totalmente firmada em Deus. Não está totalmente acreditando, crendo no que o Senhor falou. De ontem para hoje eu comecei a falar com Deus. Ontem a gente tivemos uma manhã abençoada e eu comecei a pensar e a falar com o Senhor. O Senhor fez promessas. O Senhor falou algo, né? A mim, a você, a nossos irmãos. O Senhor fez promessa pra gente. Fez promessa para se cumprir. E a gente parece que está num cenário onde parece que está totalmente desfavorável. Parece que tudo está andando longe da vontade do Senhor. Parece que, parece que se você parar e analisar, parece que não está no controle de Deus, o cenário que você está, ou o cenário que eu estou, o cenário que alguém que você conhece está passando por alguma dificuldade, alguma prova que parece não estar fazendo aquilo que o Senhor quer que seja feito. Mas a gente precisa entender que quando o Senhor falou, não permita, se você vê aqui também, esse verso 3 é muito forte, porque a forma que o Senhor fala conosco, e quando eu for, então ele está dizendo, era necessário ali. Os discípulos com certeza estavam pedindo para que não fosse, como aqui a gente vai ver Judas, né? Perguntar por que ele se apresentou somente a eles e não ao mundo. No verso 22, Judas, não é Judas Iscariotes o que ia trair Jesus. Judas, o irmão de Jesus, meio irmão de Jesus, vai dizer assim, ó: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo inteiro, ao mundo todo, para que todos vejam?
para que todos conheçam, para que todos alcancem. Então Jesus, ele se revelou aos discípulos para que nós fomos alcançados através do evangelho de Jesus Cristo. Jesus, ele se revelou ao mundo, mas se você ler no capítulo 1, vai dizer, ele se revelou ao mundo, mas o mundo o rejeitou. Ele se revelou aos deles rejeitou, os judeus rejeitou, o mundo rejeitou, os romanos colocou na cruz, mas nós, os cristãos que cremos neles, o aceitamos com todo o nosso coração. Aleluia, louvado seja Deus. Então o que Jesus está nos ensinando? Para que a gente tenha firmeza, certeza, convicção e creia. E esse lugar está preparado. O que falta estar preparado sou eu. Este lugar está preparado desde a fundação dos séculos. A eternidade está preparada para receber a cada um de nós que crê em Jesus Cristo. Há um caminho e outro caminho somente é Jesus. Não existe outros caminhos, existe um caminho. O caminho que leva ao Pai. Então não adianta. Há pessoas que falam assim, todas as religiões levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira do diabo. Isso é atalho que Satanás inventou. Não existe todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Deus está na igreja dele. A igreja que ele instituiu e comprou com preço de cruz, sangue. Não existe. Nenhuma religião leva a Deus, a não ser o cristianismo que foi fundado pelo próprio Cristo. Aleluia! Não existe outro caminho. O caminho é Jesus. O resto, eu vou novamente repetir. O resto é beco, vielas e atalhos para tirar o homem do caminho da verdade. O caminho que leva o homem ao céu, o caminho que leva o homem à eternidade, o caminho que leva o homem a Cristo e a Deus é Jesus Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, verso 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus aqui nos ensina um caminho de obediência. Obediência. A eternidade já está tudo pronto, irmão. Falta eu estar pronto. Falta você estar pronto. Se você está aqui, é porque não está pronto. Porque quando nós estivermos prontos, o Senhor vai recolher. É por isso que a gente não entende. Às vezes o Senhor recolhe aquela irmã abençoada, aquela irmã com coração bom, aquela irmã abençoadora, aquela cristã de verdade, aquela serva de Deus, mulher ácida no servir, e o Senhor vai lá e recolhe aquela mulher. Daqui a pouco o Senhor recolhe outro. É Deus recolhendo porque está preparado, já está preparado para a eternidade. Se deixar aqui vai se perder e o Senhor recolhe. E eu confesso para os irmãos, a gente está vivendo num cenário, irmãos, eu não sei como é que as pessoas estão conseguindo ficar com o coração apegado a essa terra. Tanta maldade, tanta coisas ruins, tantos vícios malignos, Satanás tem feito tantas coisas nessa terra e ainda cristão, que dizem ser cristão com o coração apegado aqui nessa terra. Jesus é o único caminho, não existe outro caminho. Se você está sendo apresentado a outros caminhos, dizendo que esses caminhos estão te levando para Deus, é mentira, é atalho, é beco, é viela. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, amém? Então Jesus está ensinando o caminho e ele vai falar, vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Jesus está dizendo, você está comigo? Quem está com Jesus conhece o caminho, irmãos. Quem não está com Cristo não conhece o caminho, porque o caminho é ele é o caminho. Então não adianta, tem gente que fala, eu acredito em Jesus, eu creio em Deus, eu vou para o céu porque eu sou bonzinho, eu vou para o céu porque eu dou isso, que eu dou aquilo, irmãos. Não existe. Bondade não vai levar ninguém ao céu. O que vai levar alguém ao céu é uma renúncia nessa terra e confessar a Jesus como Senhor da tua vida, para que todos vejam que ele é o caminho que te salvou, ele é o caminho que te libertou. Indagou-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais e como poderemos conhecer o caminho. Assegurou-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós de fato tivesse me conhecido, terias conhecido também o meu Pai. E desde agora vos conheceis. Eles estão caminhando com Jesus e ainda perguntam onde é o caminho. Por quê? A humanidade, irmãos, as falhas que nós cometemos, nós buscamos ao Senhor, mas quando conhecemos essa verdade, por que às vezes você não entende? Alguém tem uma fé muito mais forte que a sua, alguém tem uma fé muito mais inabalável que a sua, alguém mesmo em cenários difíceis, cenários de derrota. Vamos supor assim, eu vou trazer claro para você entender o que eu estou falando. Na Covid, muitos crentes revelou o tamanho da sua fé, o nível da sua fé. Na Covid, muitos se revelaram ali se cria ou não em Jesus Cristo. Muitos entraram em depressão, outros se esconderam, outros desviaram, outros não tinham contato um com o outro. Teve muitas ações, porque foi um período de dor, irmãos. Foi um período terrível, um período negro. A Covid trouxe muito desespero, muita dor. Mas trouxe pessoas para mais perto de Jesus, trouxe pessoas para aumentar mais a fé. Teve pessoas que sabiam que se morresse com aquela praga, com aquela enfermidade, estaria na glória
glória, na eternidade com ele. Tinha pessoas que não tinham medo de morrer. Eu preguei, eu só parei de pregar no período da Covid, quando foi proibido de todas as formas, fechou tudo, que não tinha jeito, não tinha como eu sair para pregar. Mas enquanto eu pude sair, eu saí, eu não tinha medo. Eu peguei a Covid, eu não morri, porque Deus não preparou o momento de eu morrer. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Eu lembro que quando eu estava deitado no chão da minha casa, na sala, eu não aguentava deitar em lugar nenhum, o corpo doía, irmãos, é algo terrível aquela doença. E eu estava ali no chão, eu perguntei, Senhor, eu vou morrer? E o Senhor falou comigo, vai passar. Somente isso o Senhor falou, vai passar. E realmente passou, irmãos. Tiago escreveu na epístola lá, ó, tudo passa e passa depressa, é verdade. Há coisas que vêm, eu tive câncer no seio, se o Senhor não permitiu eu morrer, descer a sepultura, porque tem um propósito. Mas possa ser que de hoje para amanhã eu morra. Possa ser que eu pegue uma gripe e morra, possa ser que uma bala perdida, né, encontre-me, um carro me atropele, um acidente. Mas eu tenho que estar preparada, eu tenho que estar preparada neste caminho da verdade. Porque nós sabemos que a morte não vai avisar, a morte não vem, ó, amanhã tal hora eu passo aqui e vou te recolher. Não, não, a morte vem sem você saber, mas você precisa estar preparado em Cristo Jesus. Então seja um cristão verdadeiro, seja um cristão obediente. Nesse capítulo 14, o Senhor nos ensina o princípio da obediência. O verso 12 diz assim, em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o Pai. Ele está deixando uma autoridade, uma autorização para aqueles que vivem na obediência para com Deus. Se crê, aquele que obedece, aquele que caminha, fará maravilhas. O Senhor deixou escrito para nós entendermos que nós faremos maravilhas, né? Nós vamos cegos ser curados, nós vamos coxo levantar, câncer ser expelido. Irmãos, os meus olhos já testificou coisas grandes acontecer, poderosas através da minha mão. O Senhor já fez, o Senhor fez através da minha vida, como o Senhor já fez através da sua vida, como o Senhor fez através de outras vidas. Eu vi coisas tremendas acontecer através de pessoas que servem a Deus e crê no poder de Deus. Então, maravilhas, coisas maiores nós faremos. O problema é que hoje, atualmente, muitos vivem um nível de cristianismo de fachada, vivem na igreja, mas somente rasos, não tem coragem, não tem profundidade, não acreditam que o Senhor ainda continua a fazer. O Senhor é o mesmo. Tudo que o diabo não quer, irmãos, tudo que o diabo não quer é que você creia verdadeiramente e se envolva no reino de Deus, e se envolva com as coisas de Deus. Ele vai lutar para que nós não se envolvemos com as coisas do Senhor, porque quanto mais nós priorizamos o reino, mais o reino nos prioriza. Quanto mais você se envolve, mais a sua fé aumenta. Quanto mais você se entrega, mais você crê. Quanto mais você busca, mais você acha. Quanto mais você bate, mais a porta se abre. Então isso ele não quer que nós nos envolvemos. Assim seja o que for que vos pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Entenda isso. Tudo que Deus fizer para mim e para você vai ser para que o nome do Senhor seja glorificado. Ele vai te dar tudo que glorifica o nome dele. Então tudo que pedir no nome dele, não é para minha glória. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero ter mais dinheiro, porque tem pessoas pedindo a Deus para dar tapa e ar na cara do outro, para zombar, para passar mostrando pro irmão que tá de carro novo, para mostrar que tem casa própria, para mostrar que tem nome. Então pessoas pedindo da forma errada. Agora se você pedir da forma certa, ele vai te dar e vai glorificar o nome dele. Não adianta. Bênção fora do tempo vira maldição. Bênção no tempo de Deus vira glorificação para o nome do Senhor. Então peça, porque na hora do Senhor, no tempo Kairos, ele vai glorificar o nome dele e vai te abençoar com todas as sortes de bênção que ele já preparou para você. Se vos pedires algo em meu nome, eu o farei. Se vos me amas, obedecereis os meus mandamentos. Quem ama a Deus, obedece. É uma mão de via, uma via dupla, né? Uma mão de via dupla. Você obedece a Deus e o Senhor glorifica o nome dele através da sua vida. Não existe cristianismo sem obediência. Olha, os demônios creem, mas não obedecem. Tiago escreve lá na epístola. Os demônios creem, mas não obedecem. Então não adianta nada você dizer que crê em Deus, mas você não obedece a ele. Não adianta nada você dizer que vai à igreja, que vai no culto. Ó, deixa eu te dizer algo muito sério. Primeiro eu vou ler esse versículo aqui, esses dois versículos, para você entender. E naquele dia entendereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai,
e eu também o amarei e me revelarei a ele. Você está entendendo? A obediência faz com que Jesus se revele a você. Então não adianta nada, você pode ir para oração, você pode ler Bíblia, pode orar, pode pregar, pode pastorear, pode fazer o que quiser. Se não tem obediência, Deus não vai se revelar para você, vai viver uma vida automática dentro da igreja, dizendo o que é, mas não é. Há pessoas que estão por aí fazendo, falando, mostrando o que faz, mostrando o que é, mas é automático somente, porque não conhece a Deus, Deus não se revelou a ele, porque quem Deus se revela, aquele que conhece o Senhor, não somente de falar, mas de verdadeiramente conhecer. Jó, você quer um livro mais poderoso, forte para aumentar a nossa fé? Leia o livro de Jó. Jó era um homem temente a Deus, era um homem mais que tinha caráter naquele tempo na terra de Uz, mas no final do livro, no capítulo 42, Jó vai falar: antes eu ouvia falar, hoje os meus olhos te contemplam. Tem muito crente na igreja que só ouve falar, mas os olhos ainda não contemplou o Senhor. Então falar é uma coisa, conhecer é outra. Tem pessoas falando de Jesus, mas não conhece a ele. Então quando você conhece a ele, é diferente a forma que você fala dele, a forma que você age sobre ele, a forma que você caminha com ele. Eu conversando com meu irmão, eu estava falando com meu irmão, pessoas procuram vasculhar o nosso passado para tentar impedir o nosso amanhã. Eu já até preguei sobre isso. Mas as pessoas estão presas no ontem, estão presas no passado. Você não pode ficar presa no seu passado. Você não pode ficar presa naquilo que você foi, um cachaceiro, uma cachaceira, uma prostituta, um ladrão. Seja lá o que foi que você fez no seu passado. Seja lá quem você foi no seu passado. Você não pode ficar preso no seu passado, porque Deus te deu um futuro. Deus te deu um amanhã. Deus te deu algo novo. Você não pode ficar preso naquilo que você foi. Eu e meu esposo vivemos uma vida terrível de briga, de separação. Nós vivemos uma briga maligna, ficamos 14 anos assim, 14 anos de sofrimento, 14 anos de prova, 14 anos de luta. Mas lá no passado, eu não estou mais no meu passado. Então não me preocupe lá, eu estou no meu hoje, o meu futuro, o meu amanhã, é nas mansões celestiais com o meu Senhor. Deus me deu a oportunidade de uma vida nova, então por que eu vou me prender lá atrás? Por que eu vou ficar lá atrás? Se pessoas querem ficar lá atrás, deixa elas lá atrás. Agora você vai para frente. Então essa verdade é a verdade que liberta, e aquele que crê e obedece a Deus viverá as coisas tremendas que o Senhor tem. Então viva e obedeça. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece. Não é ter a Bíblia, não é ler a Bíblia todo dia. Eu leio a Bíblia, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Tem pessoas que têm versículos para citar a qualquer momento que você falar com ele, mas não obedece, não conhece a Deus. Esse é o que me ama, porque quem ama obedece. Quem ama a Deus, obedece a Deus. Então tem muita gente hoje que são simpáticos da fé. Tem muita gente que fala que gosta de Jesus, que ama Jesus, mas não obedece. Então esse amor é fingido, esse amor é falso. Porque o verdadeiro amor é com ações, é com atitude. É um amor ágape, um amor sacrificial. Quem ama se sacrifica por ele. Quem ama faz por ele. Quem ama vive os princípios dele. Quem ama obedece a ele. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei. Não adianta, pode descer, pode andar com quem ora, pode andar com mulher do coque, pode andar com mulher do ciclo de oração, pode descer, pode subir, pode estar num ambiente de oração, pode orar, mas se não obedece, se não faz o que ele manda, se não faz o que os princípios da palavra nos ensina, não é amor, é falso e ainda não conheceu a Deus. E ele não vai se revelar. Ele se revela para quem obedece, para quem crê. Amém? Então tenha uma atitude de fé neste momento e se entrega ao Senhor, porque ele vai se revelar a você. Aí a partir do verso 25, ele vai falar o dom da paz de Cristo. Irmãos, a paz do Senhor Jesus é algo tremendo, irmãos. É a paz do Senhor Jesus te faz no meio da dor ter paz, no meio do sofrimento ter paz, no meio da perda ter paz, no meio da escassez ter paz, no meio da perseguição ter paz, no meio da lágrima, da dor. Eu tenho passado um período mesmo, graças a Deus, de ensinamento com Deus. Eu tenho passado momentos com o Senhor assim, mas eu tenho a paz que excede o entendimento, que é Jesus em mim. Então, em meio a tanta dor, em meio à luta, eu consigo glorificar e adorar o meu Deus com verdade e sinceridade. Então, essa paz, ela traz prosperidade, plenitude e abundância. A paz do Senhor Jesus Cristo é isso. A paz do Senhor Jesus é dizer para alguém assim, ó, que vai tudo bem na sua vida, que na sua família vai tudo bem, que na sua casa vai tudo bem, que nos seus negócios vai tudo bem. Tenha abundância, tenha prosperidade, tenha plenitude. Plenitude é ser completo. Você está entendendo quando você nega uma paz do Senhor para alguém?
É isso que você está tirando da sua vida. Quando alguém te dá a paz do Senhor e você não responde. Não, eu vivo isso direto. Eu dou várias a paz do Senhor para muitas pessoas, as pessoas não me respondem. Pelo fato de muitos terem inveja, não gostarem da forma que Deus me usa, não gostarem da sinceridade de Deus na minha vida. Então muitos não respondem a paz do Senhor para mim. Eles não entendem que eles me fazem mais próspero ainda, porque a paz do Senhor volta para mim. Então a plenitude, a graça dele é derramada, a bondade dele é derramada, a abundância dele é derramada. E isso que a gente precisa entender. Tem a paz que excede todo entendimento, porque o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviou, aleluia, para nos dar força, para nos encorajar, o Paracletos, ele faz isso em nós. Ele traz sobre nós essa propriedade, essa prioridade sobre nossas vidas de graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá como o mundo dá, porque no verso 27 o Senhor está dizendo que ele deixa a paz dele, e a paz dele não é como o mundo dá. O mundo dá uma paz falsa. Eu vou usar um exemplo meu. Eu bebia para ter alegria, então eu gostava de beber todos os dias para me ter alegria, porque eu não tinha paz dentro de mim. Eu tinha rancor, eu tinha mágoa, eu tinha ódio, eu era ferida pelas coisas que aconteceram na infância, pelas coisas que aconteceu com pessoas, pelo que pessoas fez comigo, então eu era angustiada, eu queria essa paz. A bebida trazia aquela falsa paz que eu precisava. Então eu começava a beber, aquela alegria terminava embaixo de briga, de lágrima e de choro. É assim. O mundo traz essa falsa paz que a bebida traz. A bebida traz esse engano. Ela começa trazendo uma falsa alegria. E ela termina com briga, com acidente, com morte. Ela termina com separações, com traições. É assim. Essa é a falsa paz que o mundo dá. O mundo dá desse jeito. Ele dá com a mão e puxa com a outra. O nosso Senhor não. Ele dá uma paz permanente. Ele dá uma paz verdadeira. Uma paz que transmite, que ultrapassa o limite da terra. Transpassa o limite das ações aqui da terra. Essa é a paz. Jesus é o centro do evangelho, irmãos. E quando nós entendemos isso, essa paz habita em nós. Essa paz nos traz essa alegria. Não permita, aqui ele completa o versículo 27, eu tô, tá? Não permitas que o vosso coração se preocupe. Irmãos, é isso aí. Somos nós que permitimos a preocupação entrar. Somos nós que permitimos. Alguém fala isso aqui pra gente, a gente vai alimentando aquela palavra e vai dando raiz para aquela palavra. E aquilo ali vai trazendo preocupação. Então não se preocupe. Comece a depositar no Senhor toda a vossa ansiedade. Não é fácil, não é fácil. Te digo de experiência, não é fácil. Você depositar no Senhor toda a sua ansiedade, toda a sua confiança naquele momento e a preocupação, porque a gente tem o automático de se preocupar. Eu vou usar um exemplo bem fácil aqui para você entender. Meu aluguel vence amanhã, que pela misericórdia ainda moro de aluguel, mas vou sair em nome de Jesus, que Deus vai me tirar. A parte principal nós já temos, que é o terreno. Glória a Deus. Então vamos lá. O meu aluguel vence amanhã e eu não tenho um centavo para pagar. Eu não vou me preocupar? No automático da terra eu vou me preocupar. Senhor, eu não tenho um centavo, como é que eu vou pagar esse aluguel? Amanhã eu tenho que pagar a mulher. Meu Deus, como é que eu vou pagar? Eu vou me preocupar no automático. Mas quando o crente tem confiança total em Deus, ele fala, Senhor, o meu aluguel vence amanhã. Eu não tenho de onde tirar, Senhor. E não tenho também de onde pegar. Não tenho o que fazer, não tenho com quem pegar emprestado. Mas eu sei que o Senhor pode entrar com essa providência do céu. Irmãos, isso não é todo mês não, tá? Temos que trabalhar. O povo tem que parar de ser preguiçoso, porque o povo usa a fé para ficar tirando vantagem nas costas dos outros e muitas vezes explorar os irmãos. Eu estou falando de fé, eu estou falando de confiança em Deus, tá? Estou falando isso. Senhor, entra com a tua providência, entra com a tua graça. E nosso Deus, o Deus que vê a nível da sua fé, o tanto que você crê nele e a sua disponibilidade de acreditar e confiar e a sua plenitude de estar completo nele, ele vai agir por você. E um milagre acontece. Irmãos, Deus faz aparecer dinheiro onde não tem. Deus aparece dinheiro na conta. Deus usa alguém para bater na sua porta e te dar o valor que você precisa, porque ele é Deus. Então, não deixe o seu coração se preocupar, mas comece a crer. Nem vos deixe amedrontar. Eu tive uma experiência esses dias, eu estava precisando pagar algo e eu não tinha o dinheiro. E eu não podia pedir meu esposo, que meu esposo já estava já com as contas dele lá. E eu sabia que se eu pedisse, ele ia dizer que não teria. Então, nem pedi. Comecei a falar com o Senhor. Eu falei, Senhor, entra com o teu mover, entra com o teu agir. O Senhor sabe que eu trabalho, o Senhor sabe que eu não sou uma pessoa encostada. Eu não ando tirando dinheiro da tua obra, eu não fico pedindo dinheiro a ninguém, eu não fico pedindo pix para ninguém, eu não faço nada disso, Senhor. O Senhor conhece a minha necessidade, mas eu preciso do mover do Senhor. Eu preciso, Senhor, desse valor. Irmãos, com meia hora que eu tinha falado com Jesus, meia hora que eu falei com Jesus, o meu telefone
tocou e eu comecei a fazer vendas, que eu vendo roupa também, comecei a fazer vendas e ali passou o valor que eu necessitava. Deus mandou a mais do que eu pedi. Então Deus, ele é Deus que contempla a sua necessidade. Creia nele, comece a ter fé. Nós precisamos voltar a ter fé, nós precisamos voltar a crer nos milagres, a crer nos propósitos. Nós precisamos acreditar que o cenário pode estar desfavorável, mas Deus vai mudar esse cenário, Deus vai mudar essa situação. Possa ser que talvez você olhe para sua casa agora e você não consiga acreditar no amanhã que Deus falou para você, mas olha agora nesse cenário e diga bem alto para Satanás ouvir que o cenário que você está não está impossibilitado de Deus mudar ele. Deus vai mudar esse cenário no nome de Jesus. E o verso 31, para a gente encerrar esse capítulo 14, diz assim: ainda assim é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai e cumpro as ordens que o Pai me deu. Levantai-vos e apartamos daqui. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está deixando um sinal de obediência para mim e para você. Ele está deixando o caminho para nós obedecermos. Muitos querem as coisas que o Senhor dá. Muitos querem compromisso para receber, mas não querem compromisso com Deus. Querem que Deus tenha compromisso com ele, querem que Deus tenha compromisso com ela, mas eles não querem compromisso com Deus. Há muitas pessoas assim, que querem que Deus faz, mas não querem fazer o que Deus quer que nós façamos. Então, que nós venhamos usar como exemplo a obediência de Jesus Cristo. O primeiro exemplo que o Senhor nos dá é para que a gente obedeça a palavra dele. Então obedeça a palavra dele e nós chegaremos no caminho. Pedro escreve sobre obediência, sobre exemplo. Eu já falei várias vezes aqui o capítulo 2, verso 21 de 1 Pedro, acho que 1 Pedro mesmo. Paulo vai deixar vários textos nos ensinando a obedecer a Deus. Amém? No Antigo Testamento, vários textos também nos ensina, nos instrui e nos direciona a obedecer a Deus. Então obedeça, irmãos, obedeça e nós veremos como mudará o nosso cenário. Eu estava ontem falando com o Pai e o Senhor falou comigo: continue me obedecendo e tu verás o que eu vou fazer. Então obedeça sem temer, obedeça a Deus, porque é melhor obedecer a Deus do que obedecer a homens. É melhor obedecer a Deus, que tem poder de jogar corpo, alma no inferno, amém? Então, obedeça a Deus. É melhor obedecer do que remediar, amém? Deus abençoe a sua vida, que a graça do Eterno te alcance, não turbe o vosso coração. Eu sei que as lutas desse tempo presente que nós estamos vivendo está muito difícil. Eu sei que o contexto, o cenário brasileiro não está favorável, irmão, está muito difícil. Nós estamos vendo coisas terríveis acontecer, nós estamos vendo um ataque espiritual maligno contra a família, contra a igreja, contra os princípios. Nós estamos vivendo um cenário terrível de desobediência, de falta de compromisso, de pessoas que não querem mais viver uma vida de princípios. Nós estamos vendo a depravação que nós estamos vendo nesses últimos tempos, a inversão de valores. Nós estamos vendo tudo isso, e tudo isso mexe muito com o nosso emocional, mexe com o espiritual, mexe com o nosso equilíbrio. Mas busque em Deus esse equilíbrio, peça ao Senhor a certeza, para que o Senhor te dê força. E fica nesse versículo aqui, porque eu achei tão profundo, eu peguei ele para o meu dia hoje, em nome de Jesus, o verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Deus o amará. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus o amará e o se revelar a ele. Então, fica nesse versículo. Amém? Obedeça ao Pai. Eu sei que está difícil. Eu sei que tem dias que a gente pede ao Senhor a misericórdia, quer se esconder como Elias dentro de uma caverna. Eu sei que tem esse dia. Mas se você está nesse dia que você está com vontade de se esconda em Cristo. Se esconda nele. Amém? E ele vai te dar força nessa caminhada. Vamos orar. O nome do Senhor será glorificado. Eu louvo a Deus por você que tem se inscrito no canal. Glória a Deus. Já passamos de 800 pessoas aqui no canal Desperta Crente. Eu sou grata a Deus por isso. Seja satisfeito com Jesus. Agradeça a Ele por tudo, mesmo na dor. Quando você não aguentar, chora. Aprenda isso, tá? Eu era muito durona, eu não gostava muito de ficar chorando para as pessoas não me verem. Hoje eu aprendi, no decorrer da caminhada, que chorar é necessário. E com uma irmã em Cristo, a missionária Neuza, ela fala: minha filha, quando você não estiver aguentando mais, vai pro joelho, chora aos pés de Jesus, chora aos pés de Jesus. Então chore aos pés do Pai, chore aos pés de Jesus, e Ele vai ouvir, vai contemplar, suas lágrimas não cairão no chão, e Ele te dará vitória. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos orar, porque Deus é bom. Seja bem-vindo no canal Desperta Crente. Sou grata a Deus pela sua vida. Se inscreva no canal, dá o like, compartilhe, tamo junto. Ora por mim e eu oro por você. Amém?
Deus abençoe você que tem falado do estado que você mora. Louva a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe seu estado. Que Deus abençoe seus pastores, suas lideranças. Que Deus abençoe a sua vida espiritual, sentimental, física, financeira. Que seja derramada abundância de graça. Que esse versículo, deixo-vos a minha paz, o versículo 27, venha se cumprir na sua vida. E que a paz do Senhor venha te completar no dia de hoje. Amanhã nós entramos no capítulo 15 para a glória de Deus. Deus abençoe. Senhor, eu quero ser grata ao Senhor por mais um dia na tua presença. E que essa paz que excede todo entendimento possa entrar no meu coração nesse dia. Possa entrar no coração da tua serva, do teu servo. E que o Senhor venha dar força a eles, força para nós continuarmos glorificando e exaltando o teu nome. Nós não queremos ser crentes artificiais, ó Pai. Nós não queremos ser crentes, Pai, engessados, crente que somente quer mostrar ao mundo, Pai, aquilo que não vive, mas nós queremos ser pessoas verdadeiras na tua presença, queremos ser completo, ter a prosperidade do Senhor, a plenitude do teu Espírito, a abundância da tua graça sobre nós, que nós venhamos passar, ó Pai, refletir o teu exemplo, que nós venhamos passar e ser quem o Senhor nos chamou para ser, independente, ó Pai, de Satanás, que tem tentado nos impedir de chegar no amanhã, independente que ele vasculhe o nosso passado, para tentar nos envergonhar, para tentar nos parar, que o Senhor venha nos dar a graça de poder entender que o Senhor já jogou todos os nossos pecados no lago do esquecimento. Tudo aquilo que foi feito, que desagradou o Senhor já esqueceu e apagou com a borracha do céu. Por isso nos ajuda a caminhar para frente, a ir para frente, a olhar para frente, a crer no Senhor em todo momento e nos prepararmos e estar preparado para o arrebatamento da tua noiva, o arrebatamento da tua igreja, que acontecerá a qualquer momento. Guarda, Senhor, esconda-nos como a menina dos teus olhos, ó Pai, e no momento certo saca-nos da tua aljava e usa, ó Pai, com poder, autoridade e graça, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você seja uma flecha na mão do guerreiro. Em nome do Senhor Jesus, que ele venha te usar muito para a glória dele.